Porque lá vem ela, a ministra Damares. Vem, 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 queridona! Cheguei, chegando, Gostaria também de convidar. 3, 4. 10! Uhul! Oi, gente, eu sou Damares Alves e eu sou mãe da Caiu Titi Lulu Camaiurá. Oi, gente, eu sou Lulu, filha da Damares. A minha filha é do povo Camaiurá. Ela se chama Caiu Titi Lulu Camaiurá. Era uma menina filha de mãe solteira. E havia todo ali um trabalho para que a mãezinha a eliminasse. E sabe como é que essas adolescentes matam as bebês quando elas se engravidam fora do casamento? Falar pro Damares e mandar Lulu para ajudar a senhora que criou ela. Não foi Damares que pegou ela para criar. Foi ela que pegou para criar, para ela ajudar ela. Eu não vou falar como senadora eleita, nem como ex-ministra, eu vou falar como pastora. Damares Alves cometeu crime. Agora é preciso saber se cometeu crime eleitoral, asqueroso, ou se, ao tempo em que era titular do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, cometeu um crime pavoroso de prevaricação junto com o presidente da República. Qualquer das duas coisas é muito grave, mas a prevaricação aí seria um troço seríssimo, porque Damares e o presidente estariam, na prática, protegendo pedófilos. E acredite, não é uma disputa política que nós estamos vivendo nesses dias. É uma guerra espiritual. Eles usam da palavra de Deus de tal jeito como os fariseus usavam na época de Jesus. Mentem, deturpam, humilham, utilizam o nome de crianças para mentir, para incutir na mente dos outros que a culpa é dos outros. Se alguém estupra, a culpa é da esquerda. Se alguém rouba, a culpa é da esquerda. E aí ele fala isso, reflexão. Ora essa, Damares, se isso não está acontecendo no teu governo, se isso que tu está relatando é verdade, é tu que é culpado, é o teu governo que é culpado, porque vocês estão aí há 4 anos. O que estão fazendo para impedir tal ato, assim, maligno? Nada. E eu falei para os irmãos que estavam matando crianças no Brasil, que crianças indígenas com deficiência eram enterradas vivas no Brasil, crianças indígenas gêmeas ou filhos de mãe solteira. Mas o inferno está com muita raiva do presidente Bolsonaro. Irmãos, acreditem, nós estamos diante nessa eleição, não é de uma disputa política, é de uma guerra espiritual. Vou encerrar aqui, irmãos. Quando assumi o ministério, eu sempre soube da violência contra a criança, os irmãos conhecem a minha história, mas quando eu abri as gavetas do ministério, eu me apavorei. Estavam sendo escondidos de nós dados oficiais que não falavam para a igreja. A gente pregava, a gente falava, mas a gente não tinha todos os dados na mão. Por exemplo, irmãos, desaparece ainda no Brasil entre 9 e 11 mil crianças por ano. Meu Deus, para onde vão essas crianças? Mas ela diz que o Bolsonaro tendo chegado ao poder, então os dois resolveram tratar do assunto, e o Bolsonaro falou, vou atrás dessas crianças, vamos atrás dessas crianças. Muito bem, foram atrás dessas crianças? Veio cá, o Ministério da Justiça foi notificado?
A Polícia Federal foi notificada, a Polícia Federal entrou na investigação, algum inquérito se abriu, já que envolve 2 países estrangeiros, o Ministério das Relações Exteriores foi acionado e o Ministério Público Federal. Por que o Ministério Público Federal não sabia de nada? Irmãos, eu fui para a Amazônia e Bolsonaro disse: vamos para a fronteira, vamos fechar a fronteira, vamos atrás delas. Nós fomos para a Ilha do Marajó. Porque lá vem ela, a ministra Damares. Vem, 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 queridona! Cheguei, chegando. E descobrimos que crianças saem da Ilha do Marajó. Todo mundo pergunta por que Bolsonaro está fazendo o maior programa de desenvolvimento regional na Ilha do Marajó. Porque ele tem uma compreensão espiritual que vocês não têm nem ideia. Ilha do Marajó. Há anos se fala do enfrentamento da violência sexual contra a criança no Brasil e sempre cita os casos da Ilha do Marajó. O número do incesto lá é absurdo. A exploração sexual de criança e adolescente lá é uma realidade. Quantas matérias vocês já assistiram dos pais no barquinho levando as filhas para subirem nas grandes embarcações para fazer sexo com os homens das grandes embarcações em troca de 1 litro de óleo, 1 litro de combustível. Tem até uma tabela entre as meninas lá, sexo oral R$1, sexo anal R$5, meninas a partir de 8 anos de idade. Mas nós encontramos na Ilha do Marajó também, gente, o incesto. E o incesto lá é tão real que a gente encontrou lá pais que tiveram filhas com a filha e agora estão usando as netas. Daqui a pouco ele vai ser bisavô pai de seu filho. Então, e quando a gente vai falar sobre isso, o Brasil inteiro fala, mas é cultural. Está vendo? A Ilha do Marajó é cultural. Eu já até ouvi especialistas falando que a gente nunca vai vencer o incesto no Brasil, nem a pedofilia, porque é cultural. Olha a Ilha do Marajó. Mas o povo local rejeita essa afirmação. Pedofilia não é cultura da Ilha do Marajó. Exploração sexual não é cultura e eles precisam fazer o enfrentamento. E eles pediram socorro e esse ministério ouviu a voz de toda aquela população. E nós vamos para lá fazer o enfrentamento à violência sexual de meninos e meninas. E mais, o tráfico de mulheres acontece pela Ilha do Marajó. Mas não é só isso. Por que os pais exploram? Por causa da fome? Então, nós não vamos só atacar a exploração, vamos atacar a causa, é fome. Vamos levar empreendimentos para a Ilha do Marajó. Vamos atender às necessidades daquele povo. Para vocês terem uma ideia, gente, teve uns especialistas que chegaram a falar para nós aqui no gabinete que as meninas lá, elas são exploradas porque elas não têm calcinha. Elas não têm calcinha, não usam calcinha, são muito pobres. E disseram, por que o Ministério não faz uma campanha para levar calcinhas para lá? Conseguimos um monte. Mas por que levar calcinha? Essa calcinha vai acabar. Nós temos que levar uma fábrica de calcinha para a Ilha do Marajó. Fomos para a Ilha do Marajó. E lá nós descobrimos que nossas crianças estavam sendo traficadas por lá. O Marajó faz fronteira com o mundo, Suriname, Guiânia. Eu vou contar uma coisa para vocês que agora eu posso falar. Nós temos imagens de crianças nossas brasileiras com 4 anos, 3 anos, que quando cruzam as fronteiras sequestradas, os seus dentinhos são arrancados para elas não morderem na hora do sexo oral. Essa nação que a gente ainda tem, irmãos. Nós descobrimos que essas crianças, elas comem comida pastosa para o intestino ficar livre para a hora do sexo anal. Então isso assim, é abominável, simplesmente abominável o que essa mulher é capaz de falar, de dizer pelo poder, em nome do fanatismo dela. Porque mesmo que fosse verdade, ela jamais poderia estar colocando isso do jeito que colocou, com as frases que colocou, dentro da igreja, para a criança ouvir, e do jeito perverso. O que ela deveria ter feito era o que você falou, denunciado, manda ali, faz uma força-tarefa, é isso que ela tinha que fazer, faz uma força-tarefa, vai com Força Nacional, vai com o Exército, vai com o Ministério Público, vai lá naquele lugar, não tem vídeo? Como que conseguiu o vídeo? Como que conseguiu a imagem? Mentirosa, nojenta.
nojenta, deveria ser proibida de subir no altar para pregar o evangelho de Cristo. Gente nojenta, asquerosa, usando o nome de criança, cara. Foi algo assim que me perturbou, que eu nunca tinha escutado uma coisa assim tão nojenta na minha vida, como eu ouvi da boca dessa mulher dentro de uma igreja. Simplesmente uma boca porca, perversa, uma mulher perversa. Não tem o que falar. Perversidade total. Continuei abrindo as gavetas do ministério e descobri, irmãos, o horror. Eu descobri que nos últimos 7 anos no Brasil explodiu o estupro de recém-nascidos. Nós temos imagem lá no ministério, irmãos, de crianças de 8 dias sendo estupradas. Nós descobrimos que um vídeo de estupro de crianças custa entre 50 e 100 mil reais. Tem um crime organizado envolvido nisso. Tem sangue, tem morte, tem sacrifício. E Bolsonaro se levantou contra todas essas potestades. Ontem, a Câmara Municipal do Rio resolveu cassar o mandato de Gabriel Monteiro, depois de uma série de denúncias, né, de estupro, de assédio moral, sexual. O terceiro parlamentar mais votado nas últimas eleições, o Gabriel, ele é réu no caso que apura a gravação de um vídeo íntimo com uma adolescente de 15 anos. São, assim, informações bem horrorosas que foram divulgadas nesse episódio. Ele colocava a música da Galinha Pintadinha, levava adolescentes com o uniforme da escola para casa dele, fazia com que os assessores dele filmassem. Aliás, foram até, talvez, ex-assessores que denunciaram ele, né? E que trouxeram essa história à tona. Foram 48 votos a favor da cassação, 2 contra, sendo um deles do próprio vereador. Carlos Bolsonaro não participou da sessão, porque ele está de licença, não está participando, né? Os vereadores do centro-direita e direita foram os últimos a votar e eles se abstiveram até o placar atingir o mínimo necessário. E o clima nas galerias foi semelhante ao de um estádio de futebol, com torcidas pró e contra o youtuber. Gabriel Monteiro ainda ele é pré-candidato a deputado federal e não teve ainda a sua candidatura automaticamente anulada por causa disso, pode continuar sua campanha. Ele é do partido do presidente Jair Bolsonaro, ele é do PL, e inclusive é uma das grandes expectativas do PL como puxador de votos no estado do Rio de Janeiro. A gente agora, como igreja, a gente tem aqui uma decisão para tomar. A gente vai continuar esta luta e tirar essas crianças da mão de Moloque, ou nós vamos entregar essa nação? Irmãos, pelas crianças, Deus levantou um homem corajoso por elas. Eu não aguentava mais andar pelo Brasil e gritar. Aliás, para falar nisso, o Ministério Público pediu informações sobre a fake news criminosa de Damares sobre sexo oral com crianças. Porque quando eu vejo que eles são capazes de usar nome de crianças de 3 a 4 anos para colocar no jogo sujo da campanha eleitoral, eu digo assim, esse pessoal não tem limite para nada. Porque uma senhora que não tem vergonha na cara dela, não tem pudor, não tem respeito com o altar de Jesus, vai ter respeito por quem? Numa igreja onde tem senhores, tem senhoras, tem crianças assistindo. O que ela falou foi assim de uma crueldade, de uma coisa assim tão maléfica, tão demoníaca. Eu digo para vocês,
Eu acredito na palavra de Deus. Essa mulher está incorporada com tanto demônio que se Jesus estivesse aqui, ela e o Bolsonaro, vocês iam ver a maldade dentro do coração desse povo. É guerra. Digamos que isso tenha acontecido e esses dois não tenham feito nada, então aí é uma prevaricação escancarada. É proteção a pedófilos. Então quem estava protegendo a pedofilia no Brasil eram Damares e Bolsonaro. É guerra. Damares cometeu crime. Precisamos saber qual. Ou crime eleitoral, ou crime de prevaricação em companhia do presidente protegendo pedófilos. Foi o quê? Perdeu o inferno. Perdeu.